É até difícil, rapaziada, a gente conseguir achar palavras pra explicar pra vocês o que foi o jogo de hoje. Tô muito chateado, com certeza como você está. Resultado que a gente não esperava, cara. Se fosse o time da temporada passada, o time da temporada anterior, no qual o Vasco realmente também foi eliminado de forma precoce da Copa do Brasil, a gente até poderia esperar, porque eram times bem limitados tecnicamente, que a gente não esperava muita coisa. Mas hoje o Vasco vivendo a nova realidade, como o SAF, tendo um time melhor, um time mais caro, um time ali onde tem jogadores que inclusive foram muito elogiados pelo torcedor, a gente não esperava que o Vasco seria eliminado hoje dentro de São Januário para o ABC. E o pior nem é o Vasco ser eliminado, do meu ponto de vista, é a forma no qual o Vasco é eliminado, a forma no qual o Vasco joga essa partida de hoje. Teve uma queda de produção no jogo contra o Bangu. Vasco contra o Flamengo fez uma partida que também não foi boa, perdeu por 3-2. E agora contra o ABC foi o pior jogo disparado do Vasco na temporada. Um jogo onde o Vasco não construiu nada o jogo todo. A melhor chance de gol foi do ABC. O Vasco não conseguiu se estabelecer no campo de ataque, não conseguiu quebrar linhas do adversário, não conseguiu ter jogadas individuais. O Vasco não venceu os duelos individuais. O Vasco sequer levou de fato perigo ao gol do ABC. Foi um jogo muito tranquilo para o ABC. Se defendeu, montou uma linha de 5, tirou a superioridade numérica que o Vasco tinha pelas laterais, que o Vasco gosta de jogar. Não, o Vasco não conseguiu acertar cruzamentos, não conseguiu colocar jogadores na área para pegar os cruzamentos ou um rebote de cruzamento. Acho eu que o Barbieri colocou o Marlon Gomes muito aberto pela ponta, despovoando demais o meio de campo. Ele poderia ter deixado o Marlon Gomes mais por dentro e ter aberto o corredor mais para o Lucas Piton, e ele acabou não fazendo isso. E o ABC percebeu durante o jogo, assim, principalmente na segunda etapa, eles perceberam que o Vasco não ia criar tanta dificuldade como eles achavam que ia acontecer. Eles começaram a gostar do jogo, começaram a criar situações de gol, começaram a trabalhar a bola, e isso não pode acontecer. Foi um jogo absurdo do Vasco, um jogo onde a maioria do time, a maioria não, o time todo fez um jogo patético, ruim. Hoje o Barbieri foi mal também, no meu modo de ver, até nas substituições ele errou. E aí, na disputa de pênalti, aonde era pro Vasco conseguir colocar o seu nível técnico melhor para vencer ali a disputa de pênalti, poderia ter vencido. Pedro Raul poderia ter acabado com a série de pênaltis e ele acabou isolando. Eu confesso para vocês que quando eu vi o Pedro Raul correndo ali pra bola, eu pensei, cara, ele vai chutar essa bola no meio do gol, ou ele vai bater da mesma maneira que ele batia antes e vai tentar acertar. Mas ele não fez uma coisa nem outra. Ele deu uma isolada absurda na bola pra cima. E aí quando o Pedro Raul perdeu, eu falei, cara, o Vasco perdeu junto. O Vasco tinha perdido junto aquilo ali. O emocional dos demais jogadores já estava ferrado e ficou mais ainda. Depois o Orediano vai lá e copia o Pedro Raul, dá uma pancada pro alto. E o Vasco é eliminado da Copa do Brasil mais uma vez de forma precoce. Mais uma vez o Vasco fica só com o Campeonato Brasileiro, como foi na temporada passada, para depositar ali todas as suas esperanças. Esse jogo serve de lição pra gente ver que não tá tudo bem, que não tá tudo certo no Vasco. Precisa de contratação. Não é só também de contratação. Eu acho que o Vasco precisa de um trabalho cada vez mais intenso para criar jogadas, alternativas de jogadas, não só pelas laterais do campo, para quando você pega adversários que estão bem fechados, criar jogada por dentro e ter alternativas, cara. E vai precisar, como eu falei para vocês, de contratações. E quando eu falo de contratações, são jogadores que cheguem para ser titulares e que elevem o nível do time do Vasco. Hoje o Andrei, cara, o Andrei fez um jogo pavoroso, o Andrei Santos. Eu sei que ele tá jogando de uma forma diferente do que ele jogava na temporada passada, o posicionamento dele, mas foi horroroso, foi horrível. Hoje foi um jogo de Série B, que teria terminado empatado em 0-0 dentro de São Januário, mas era um jogo eliminatório. O Vasco, mano, quando foi pros pênaltis já tava anunciada a tragédia. Isso não pode acontecer. Hoje o Vasco vive uma realidade financeira diferente.
Não pode continuar acontecendo as mesmas coisas, os mesmos vexames, as mesmas humilhações que aconteciam quando o Vasco não tinha nada de dinheiro, não tinha nada de time. Não pode continuar. Que esse jogo sirva de lição para os jogadores, para que eles entendam, cara, que não estão jogando naqueles timezinhos que eles jogavam antes. Estão jogando no Vasco, mano. E não podem continuar fazendo o Vasco passar por esse tipo de humilhação. Porque, como eu sempre falo, quem sofre é o torcedor, é a gente que é zoado pelo rival, é o Vasco que é humilhado. Eles continuam seguindo a vida deles. E agora o Vasco vai ter um jogo importantíssimo também contra o Flamengo, muito menos importante do que esse. Era muito mais importante seguir na Copa do Brasil do que eliminar o Flamengo. Que esse jogo não sirva para oba-oba, se ganhar. Se ganhar do Flamengo, ok, comemora, mas também que não sirva para esconder os defeitos que tem no time, porque tem muitos defeitos para um campeonato brasileiro. Para um campeonato brasileiro, para o Vasco fazer um campeonato confortável, o Vasco precisa jogar mais do que está jogando agora. Vai precisar de mais. Aí galera, Vasco versus ABC, mais um jogo humilhante para a história do Vasco da Gama. O jogo já começou de uma forma estranha, tendo essa chance de gol para ABC. Te confesso que não foram muitos os bons lances do Vasco no jogo. Teve essa bola aí do Alex Teixeira, que o Pedro Raul errou a finalização. Não tiveram muitos bons lances do Vasco. A gente viu um Vasco deixando ali espaço para contra-ataques do ABC. Um Vasco marcando mal, recompondo de forma muito lenta em diversos momentos. Lances que não podem acontecer. A gente viu um Gabriel Peck abaixo hoje tecnicamente. A gente viu um Andrei Santos abaixo tecnicamente. A gente viu o Vasco com muita dificuldade de conectar o Alex Teixeira no jogo. Muito encaixotado, e o Vasco com pouquíssimos passes rompedores de linhas do adversário. Vários lances assim de forma desperdiçados, de forma inútil, assim a gente pode falar com vocês. Jogo muito brigado. Nem teve melhores momentos, cara, depois daquilo ali no primeiro tempo. Sério, sem brincadeira, foi um jogo muito feio, cara. Que jogo feio. Eu tava torcendo pro Vasco, pelo menos nessa jogada aérea, conseguir fazer um gol, já que era a única forma que o Vasco poderia chegar com a bola dentro da área, com cruzamentos, em jogadas de escanteio, de faltas próxima à área. Mas esse jogo todo foi um jogo no qual ficou claro que o Vasco ainda precisa de muito, muito mais para jogar um campeonato brasileiro de Série A. Sem brincadeira, rapaziada. Ficou claro, ficou claro. Esse chute aí do Marlon Gomes. Vai ter essa falta em cima do Gabriel Peck. Na segunda etapa, um time do ABC muito mais confortável, jogando com a bola dentro do campo do Vasco, trabalhando a bola, trocando passes. E um Vasco muito passivo, olhando na marcação, com pouquíssima efetividade em roubos de bola. E até no que o Vasco já fez bem em algum momento nessa temporada, que é a transição rápida quando você rouba a bola do adversário. A gente viu hoje o Vasco fazendo isso muito mal, dando chutões, desperdiçando a bola de forma assim patética, de verdade. E o ABC vai criando suas chances. O Vasco, olha esses cruzamentos, cara. O Piton errou todos os cruzamentos. O Puma errou todos os cruzamentos. Todas as bolas alçadas na área, que o Vasco estava recuando, na verdade, essa bola, entregando de volta pro adversário. Falta aí do Piton, mano. Foi um jogo horrível de todo mundo. Ninguém jogou bem, mano. Ninguém. Nenhum salva hoje. Hoje é sem passar a mão na cabeça de ninguém. Eu acho às vezes que o torcedor do Vasco já fica até calejado com isso, sabe? Mas dessa vez foi muito de surpresa, porque o Vasco vivendo a nova realidade e sofrendo das mesmas coisas. Não pode nem ser considerado zebra, cara. Isso aí é muito humilhante. Você tá de brincadeira. Eu sei que o ABC é um time da Série B, não é um time horroroso, de fraco, mas, porra, que coisinha patética, hein, que o Vasco fez hoje. Meu Deus do céu. Ai. Não teve melhores momentos, rapaziada. Não teve melhores momentos no jogo.
Teve essa bola aqui do Pedro Raul, que foi um lance perigoso. Talvez o lance mais perigoso do Vasco no jogo foi isso aqui. Sem sombra de dúvidas, na verdade. Vai ter essas bolas alçadas pelo Eric Marcos. Vai ter depois a finalização dele. Olha essa finalização do Eric Marcos. O Vasco até tentou ser um pouquinho mais contundente na reta final. Mas nada, né, mano. Olha essa bola do Pedro Raul sem goleiro. Um cruzamento mal. Mano, quando o jogo foi pros pênaltis, rapaziada. Muito triste. Olha essa chance que teve o ABC, rapaziada. Isso aqui é um absurdo. O ABC ter essa chance no final do jogo. É um absurdo, é um absurdo. Não pode acontecer. Isso é algo assim pra você passar a semana toda pros jogadores e falar: isso não pode acontecer. Não pode de forma alguma. E aí nos pênaltis o Vasco vai lá fazendo seus gols. O ABC que vai perder a sua cobrança de pênalti. O Vasco podendo decidir, cara. Todo mundo fazendo. Era só o Pedro Raul fazer o gol de pênalti. E ele não tinha essa porra desse problema de perder pênalti antes de chegar no Vasco. Foi chegar no Vasco que começou essa desgraceira de só perde pênalti atrás de perde pênalti, cara. Ele fazia os gols de pênalti. O maluco deles perdeu. O Vasco foi lá e fez com o Puma. O maluco deles vai fazer, vai manter aberto. E aí era só o Pedro Raul fazer o gol de pênalti. Ele vai bater, mano, na bola de uma forma que, meu Deus do céu. Ele tentou botar no ângulo, talvez, sei lá. Mas aquele pênalti ele era pra simplificar, galera. Também o Léo Jardim não pegou um pênalti. Nenhum dos dois goleiros pegou o pênalti, na verdade. Os erros foram dos cobradores. Os dois goleiros ficaram no 0 a 0. E aí ele vai lá e decide. Daqui a pouco o Orediano vai perder. E aí eu já sabia, quando o Orediano perdeu eu falei, tá, já era. Já podia até acabar, porque eu sabia que o maluco deles ia fazer e ia ferrar com tudo. Foi isso, galera, eliminação do Vasco, ridículo, patético, humilhante demais pro torcedor Cruz Maltino. Mais uma vez a gente tendo que passar por isso. Mas comentem embaixo a opinião de vocês. Fui.